Giovanni Borges, com a palavra o senador Fernando Collor, pela liderança de seu partido. Senhora Presidenta Marta Suplicy, senhoras e senhores senadores, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional realizou ontem a 7ª audiência pública sobre os rumos da política externa brasileira, para analisar a influência da China e da Al-Qaeda na África setentrional e meridional. O primeiro expositor foi o professor Henrique Altemani de Oliveira, da PUC de São Paulo, para quem a diplomacia chinesa legitima sua presença em África, assumindo-se como um parceiro do seu desenvolvimento, sob o slogan da cooperação Sul-Sul e das relações mutuamente benéficas. Ele ressaltou que a China é um ator interessante para a África, por não interferir nos sistemas políticos dos seus países. O professor Altemani destacou a estratégia da cooperação técnica, financeira e tecnológica sem a imposição de condições, para manter fontes contínuas e seguras de abastecimento e garantir a sustentabilidade do seu crescimento econômico. Além disso, lembrou que os 54 países africanos representam mais de 25% dos votos nos fóruns internacionais, fator que considera um atrativo muito forte, não só para a China, como para o Brasil. O segundo palestrante, o professor Antônio Jorge Ramalho da Rocha, assessor da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, destacou que dos 10 países que mais cresceram no mundo, 6 estão na África, ou em África, um continente que possui 16% das reservas provadas de petróleo, o segundo manancial de água doce e o maior manancial de terra arável do mundo, o que tem provocado uma disputa cada vez maior pelos recursos naturais e pelo mercado africano. A manifestação mais importante da presença chinesa em África, na análise do professor Ramalho, deu-se em 2008, quando a China reuniu 48 chefes de estados africanos para relançar o projeto de cooperação no marco do desenvolvimento comum, envolvendo a criação de zonas econômicas especiais da China em vários países, o que favoreceu o acesso à terra, aos recursos minerais e à água de que a China necessita para o seu desenvolvimento econômico. Essa atuação cria apreensão no Brasil, também interessado no acesso aos mercados e na afirmação de sua liderança, e preocupado com a zona de paz e cooperação no Atlântico Sul. Em seguida, falou o professor Severino Bezerra Cabral Filho, do Instituto Brasileiro de Estudos de China, Ásia e Pacífico. Ele destacou a simpatia que as elites africanas têm pela China, que se apresenta como um país em desenvolvimento, um pouco mais musculoso, com renda e que pode ajudar mais aqueles que estão precisando, além de não impor condições. O maior problema, em sua opinião, são os antigos poderes coloniais que utilizaram o Fundo Monetário Internacional para bloquear um dos grandes projetos africanos, um investimento de 10 bilhões de dólares para a reconstrução econômica do Congo. O analista recordou o discurso do presidente Barack Obama ao Parlamento Britânico no último dia 25, em que mencionou os novos poderes que surgiram no mundo, Brasil, China e Índia, argumentando contra aqueles que dizem ser essa ascensão responsável pelo declínio dos Estados Unidos e da Europa, que, aspas, nossa liderança é agora porque temos os valores, a ciência, a tecnologia e podemos continuar influenciando o mundo, fecha aspas, isso do presidente Barack Obama. Pensamento que ele interpretou como uma clara divisão norte-sul. Por sua vez, o historiador Antônio Barbosa, consultor legislativo do Senado Federal, recordou a organização política da China, baseada na longevidade, na permanência e na forte influência do pensamento confuciano, cujos princípios nem mesmo a Revolução Cultural de Mao Zedong conseguiu abafar. Destacou a atuação do então ministro dos Negócios Estrangeiros, Zhou Enlai, na conferência que lançou o movimento dos não alinhados em Bandung, Indonésia, em 1955. Naquela ocasião, o líder anunciou os 5 princípios que iriam nortear a política externa da China de não alinhamento e não submissão ao que ele chama síndicos que haviam dividido o mundo em 2 grandes condomínios: o respeito à soberania, a não agressão, a não ingerência, a igualdade e os benefícios mútuos, dando sinais claros de um espaço próprio que permitiriam à China estabelecer parcerias e cooperação com o mundo que tentava sair da miséria e do atraso.
Para o consultor, o Brasil teve dois grandes momentos em que poderia ter empenhado uma nova visão política. O primeiro deu-se em 1955, com os estudos do professor Josué de Castro sobre a fome no mundo, que levaram à criação da FAO. O segundo, quando sediou a grande conferência Rio 92, que trouxe chefes de Estado e de governo para discutir o meio ambiente, mais um impulso do qual o Brasil poderia se ter valido, para levar adiante uma outra forma de se fazer política. O professor Jorge Lasmar, da PUC Minas Gerais, atribui à dificuldade cada vez maior de continuar com a prática de atos terroristas o novo envolvimento da Al-Qaeda em atividades criminosas para financiar sua atuação, como fraudes, tráfico, roubo, extorsão, contrabando e crimes na internet, dentre outros. Ele lembrou, o professor Lasmar, que a Al-Qaeda atua em 6 países africanos, com forte presença de interesses brasileiros. Esse é um aspecto, senhora presidenta, a qual devemos dar atenção. Eu peço a Vossa Excelência, senhora presidenta Marta Suplicy, que, por gentileza, dê como lido a íntegra do meu discurso, que eu não pude fazê-lo totalmente devido à exiguidade do tempo. Agradeço a Vossa Excelência e era o que tinha a dizer, senhora presidenta. Bom, então lembrou o especialista que o doutor Lasmar, que os agentes mais ativos da Al-Qaeda estão hoje em África, onde o escritório antiterrorismo da União Africana é mal equipado e dispõe de poucos recursos. Contribuem também para esta presença as fronteiras porosas, a existência de governos corruptos e o alto grau de informalidade das economias africanas. O leste africano tem sido a prioridade da Al-Qaeda desde a década de 1990, e na região há vários grupos com conexões com a rede, em virtude da crescente radicalização da população muçulmana e a proximidade com a Península Arábica. E finalizando, como mostrou o professor Lasmar, como aqui já foi dito, a Al-Qaeda atua em 6 países africanos com forte presença de interesses brasileiros. Esse é um aspecto, senhora presidenta, ao qual devemos dar atenção. Era o que tinha a dizer, senhora presidenta Marta Suplicy, senhoras e senhores senadores, muito obrigado. Obrigada, senador Fernando.